Kate, bom dia. Como vocês sabem, eu sou a Kate e sou irmã do Eric. Para começar, há uma infinidade de pessoas que merecem reconhecimento e gratidão. Órgãos de segurança pública em todo o estado de Utah, o Ministério Público do Condado de Summit, o Instituto Médico Legal, peritos que trabalharam lado a lado com as autoridades. Os amigos do Eric, os colegas de trabalho do Eric, meus amigos e minha família, toda a nossa equipe de advogados e especialistas no processo civil. São pessoas demais para mencionar pelo nome e suspeito que, se eu tentar, vou acabar esquecendo alguém sem querer. Mas a todos vocês, por favor, saibam que nada disso seria possível sem o esforço de cada um, o apoio de vocês e a força da comunidade que esteve ao nosso lado. Minha família e eu seremos sempre gratas a todos vocês. Também sou muito grata a você, meritíssimo, a este tribunal pela maneira digna com que conduziu o julgamento e aos membros do júri por cumprirem fielmente seus deveres cívicos. Hoje é o aniversário do Eric. Eu estou aqui diante de vocês porque ele não pode. Ele foi tirado do meu pai, da minha irmã, das sobrinhas dele, dos amigos, da nossa comunidade e, o pior de tudo, dos seus 3 filhos incríveis. Desculpa. Ele foi tirado de nós por uma pessoa em quem ele deveria poder confiar. A pessoa em quem ele mais deveria confiar no mundo, sua esposa. É impossível descrever completamente o quão devastadora foi a morte de Eric e os crimes de Corey para nossa família. Praticamente todos os aspectos das nossas vidas foram permanentemente alterados, e não temos escolha a não ser viver com essas mudanças e com a perda de Eric para sempre. Eric foi um irmão, pai, filho, sobrinho, neto, primo, amigo e empresário fenomenal. Eric e eu sempre fomos muito próximos, estudamos juntos e enfrentamos a vida lado a lado. Onde quer que Eric fosse, eu geralmente ia logo atrás. Na escola, o apelido do Eric era Richie e o meu era Little Richie, um reflexo de como éramos inseparáveis. Ele não era só meu irmão, ele era meu porto seguro, meu protetor e um dos meus melhores amigos. Eric sempre antecipava o que os filhos precisavam antes mesmo que pedissem. Ele sempre garantia que eles estivessem se divertindo, ensinava a serem respeitosos e gentis, e estava constantemente planejando o futuro deles. A mente e o coração dele estavam sempre voltados para seus filhos, sempre. Tudo o que fazia era por eles. Eric era o melhor tio de todos. Ele fazia suas sobrinhas, minhas filhas, se sentirem realmente especiais. Ele sempre achava formas de se divertir com elas. Ele mimava elas com muito amor e atenção. Eric era um filho incrível, sempre presente para meus pais, ajudando sem hesitar e fazendo tudo o que podia, sem que ninguém precisasse pedir. O vínculo que ele tinha com minha mãe era realmente especial. Nós costumávamos brincar que o cordão umbilical nunca tinha sido realmente cortado, mas na verdade isso mostrava o amor profundo e inquebrável que eles têm um pelo outro. Essa era a verdadeira essência de Eric. Um homem definido pelo amor, integridade e uma devoção inabalável à sua família. Ele não é nada daquilo que Corey tentou fazer parecer que ele era. Essas deturpações não foram nada além de um esforço vil para desviar a culpa. E essas deturpações contrastam fortemente com a realidade do homem que todos nós conhecíamos e amávamos. A vida de Eric, suas ações e o impacto profundo que ele teve nas pessoas ao seu redor falam por si só. E elas contam uma história de bondade, força e caráter que não pode ser reescrita ou diminuída. A parte mais triste para mim em tudo isso é que eu tive com Eric algo que os filhos dele nunca tiveram: tempo. Eu me sinto injustiçada por só ter passado algumas décadas com meu irmão, mas deveria me sentir sortuda em comparação. Como o filho mais velho de Eric me disse logo após a morte do pai, ele e os irmãos nem chegaram a ter 10 anos com o pai. É devastador que Eric não esteja aqui. Para treiná-los, trabalhar no rancho da família com eles, ensiná-los a dirigir, assistir à formatura do ensino médio, mandá-los para a faculdade, vê-los se casarem ou celebrar o nascimento dos futuros netos dele.
Os 3 filhos dele vão crescer e viver quase a vida inteira sem o pai deles. Eles conhecerão o pai mais pelas histórias que contamos do que pelas próprias experiências com ele. Muito provavelmente, quando cada um deles tiver 44 anos, que é a idade que Eric teria hoje, eles terão poucas ou nenhuma lembrança real de Eric. E eles têm que seguir a vida sem o pai porque a mãe deles planejou e executou o assassinato dele. Ela não poderia ter feito nada mais egoísta ou mais cruel com esses meninos. No lugar de um lar estável, seguro e amoroso, Corey deu aos meninos um trauma permanente. Eles estavam em casa na noite em que ela matou o pai. Estavam acordados. Eles sabiam que algo ruim tinha ocorrido com o pai. Como ouvimos na ligação para o 911 durante o julgamento, um deles até entrou no quarto de Eric, onde jazia o corpo de Eric, envenenado por alguém em quem seus filhos deveriam poder confiar, amar e depender incondicionalmente. Crianças não deveriam passar por esse trauma. Mas os 3 filhos inocentes de Eric vão carregar esse fardo, e eles vão carregá-lo pelo resto de suas vidas. O egoísmo e a crueldade de Corey não terminaram com o assassinato de Eric. No período após a morte de Eric, Corey não fez nada além de isolar, manipular, enganar e prejudicar esses meninos. Quase imediatamente após a morte de Eric, ela os afastou completamente da nossa família, da família de Eric. Esse isolamento foi calculado e estratégico. Corey usou os meninos como barganha com meu pai. Ela ameaçou repetidamente não deixar que ele visse os netos, a menos que ele me convencesse, como administradora do fundo do Eric, a ceder às exigências legais dela e entregar todos os bens do fundo para ela. Enquanto isolava os meninos, Corey passava informações falsas e prejudiciais sobre mim e minha família. Quando o DCFS assumiu a custódia dos meninos após a prisão de Corey e perguntou para onde queriam ir, eles disseram ter medo da minha família. O medo não era baseado na realidade, mas no que eles tinham ouvido. Por mais de um ano, Corey fez eles acreditarem que eu os odiava, que eu estava tentando pegar o dinheiro do Eric para mim e que eu queria que eles ficassem sem apoio, que eles ficariam sem casa e passando fome. Essas afirmações eram totalmente falsas e não tinham nenhuma base na realidade. Se eles não tivessem sido submetidos a essa influência, eles saberiam a verdade. Antes da morte de Eric, nossas famílias eram muito próximas. Minhas filhas e os filhos dele eram muito amigos, e eu tinha uma relação especial com cada sobrinho. Andei a cavalo com um, ajudei outro a achar cursos de programação de verão, e o mais novo fez aulas de patinação no gelo com minhas filhas. Nossa família celebrava feriados unida, trabalhava no rancho, viajava junta e estive no hospital no nascimento de cada menino. Os meninos demonstraram confusão sobre essas circunstâncias. Eles disseram que, antes do falecimento do pai, tanto Eric quanto Corey frequentemente diziam a eles que, se algo acontecesse, eles deveriam ficar comigo, que eu cuidaria deles e os apoiaria. Porém, após a morte de Eric, as mensagens mudaram. Depois que Eric faleceu, Corey impediu todo o contato entre nossa família e os meninos. Ela proibiu a comunicação e continuou a fornecer informações falsas sobre nós para eles. Quando finalmente conseguimos ver os meninos novamente, aproximadamente 15 meses após a morte de Eric, eles mal reconheciam o relacionamento que tínhamos. Eles olhavam para minha família e para mim com medo e hesitação, como se fôssemos estranhos. Corey também fez de tudo para colocar em risco o futuro financeiro dos meninos. Eu sei que você está muito ciente disso. Entre outras coisas, ela esvaziou as contas bancárias pessoais que Eric havia criado para os meninos como fundos para a faculdade. Ela permitiu que as pensões por morte dos meninos fossem para pessoas que não cuidavam deles. E ela me processou no meu papel de administradora e representante pessoal de Eric, não uma nem duas, mas 3 vezes diferentes. O objetivo dos processos dela é único. Ela quer todos os bens do Eric só para ela. Apesar das mentiras dela e da imagem fantasiosa que passa ao público, ela sabe que nenhum dos bens do Eric vai para mim, para o meu pai ou para minha irmã. Na verdade, ela sabe exatamente para onde o Eric queria que tudo fosse, e era para os filhos dele. E mesmo assim, por 4 anos, ela tentou agressivamente tirar a herança deles.
Mesmo agora, apesar de suas enormes dívidas, uma condenação por assassinato e uma série de acusações criminais financeiras pendentes, os processos civis da Corey continuam. Esses processos têm sido emocionalmente exaustivos, avassaladores e inimaginavelmente caros. E, tragicamente, cada dólar gasto nesses processos é um a menos para os meninos do Eric. Corey não pode permitir que os outros pensem que ela quer tirar a herança dos filhos. Nos últimos 4 anos, no tribunal e na mídia, ela me demonizou e difamou. Ela lançou acusações absurdas contra mim, incluindo que eu invadi as contas bancárias dela, falsifiquei os extratos bancários, subornei testemunhas e pressionei indevidamente as autoridades para investigá-la. Mexi discretamente os pauzinhos na promotoria do condado de Summit. É desprezível que, por nada mais do que tentar honrar os desejos de Eric, Corey tenha me colocado como a vilã aqui. Tão grave quanto isso, honrar os desejos de Eric colocou minha irmã, eu e, inacreditavelmente, minhas 2 filhas na mira da Corey. Um dos filhos de Eric me disse recentemente que Corey costumava dizer: "Um dia eu vou pegá-las." Aparentemente, ela estava falando de mim, da minha irmã e das minhas filhas. A infame carta dela de passear com o cachorro, a parte que o júri não ouviu, confirma o desejo dela de me prejudicar. Nela, ela fala longamente sobre seus planos de atingir a Amy e a mim, inclusive mirando nas minhas filhas, que têm menos de 10 anos de idade. É preciso ter uma mente doente para mirar em crianças. Só de pensar que alguém que tem tão pouco respeito pela vida humana ou pela decência possa um dia andar livre por aí, já é horrível. Eu me preocupo com a segurança dos filhos do Eric, das minhas filhas, da minha irmã e de mim mesma. Não há nada que a Corey não faça e ninguém que ela não machuque para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Eu não sou a única que tem medo. Há 3 menininhos que, em vez de temerem aqueles que os amam e adoram, como Corey preferiria, vivem o tempo todo com medo de que Corey apareça um dia e levá-los embora. Os filhos do Eric merecem muito mais do que isso. Eles não são moedas de troca. Eles não são máquinas de fazer dinheiro. Eles não são adereços para algum livro infantil distorcido sobre luto e perda. Mesmo assim, foi nisso que Corey os reduziu. Para minha tristeza e horror sem fim, o próprio Eric entendia muito bem o perigo que ela representava para seus filhos e para sua família. Quando Eric disse que mudou seu planejamento sucessório e me nomeou como sua administradora fiduciária e inventariante, eu implorei para que ele acabasse com o casamento e seguisse seu próprio caminho. Naquele momento, ele já tinha consultado um advogado de divórcio e estava profundamente assustado com a possibilidade de não receber a guarda exclusiva dos filhos. Ele tomou a dolorosa decisão de ficar porque não conseguia aceitar o risco do que poderia acontecer com seus filhos se Corey tivesse a guarda compartilhada. Ele me disse que viveria um inferno todos os dias da vida dele até que o filho mais novo completasse 18 anos, porque acreditava que Corey era a pessoa mais maldosa que já conheceu. Ele sabia que seus filhos não gostavam dela. Ele me disse isso muitas vezes. Ele sabia que eles prefeririam estar longe dela, mas também sabia que o divórcio trazia riscos significativos. E ele disse que nunca poderia permitir que seus filhos passassem metade do tempo sozinhos com ela, porque tinha certeza de que eles seriam expostos a perigos e a coisas que nenhuma criança deveria vivenciar. Ele deixou claro que, em sua opinião, se Corey recebesse a guarda compartilhada, seus filhos estariam sob os cuidados de alguém que ele acreditava ser profundamente perigosa. Ele temia quem eles poderiam encontrar e os possíveis danos causados. Ao mesmo tempo, ele falava com profundo amor e admiração por seus meninos. Ele me disse que eles eram os meninos mais incríveis do mundo e que nada disso foi escolha deles, nada disso foi culpa deles e que ele faria tudo ao seu alcance para protegê-los pelo maior tempo possível. Corey adora falar sem parar sobre como esse caso é uma sensação na mídia. Ela está certa. Notícias locais e europeias já cobriram isso. Já houve inúmeros artigos de jornal, podcasts e especiais de TV sobre isso.
Cada audiência é transmitida ao vivo em vários canais do YouTube. Cada documento protocolado é analisado por advogados da internet e viciados em casos criminais. Não há dúvida de que esse caso é famoso e que Corey agora é famosa. Mas o que Corey nunca menciona ao falar sobre sua fama e notoriedade são os motivos pelos quais esse caso agora é famoso. Ele é famoso por ser tão chocante e repugnante. Ele é famoso porque uma mãe planejou meticulosamente matar o marido, o matou enquanto os filhos dormiam no quarto ao lado, e depois teve a audácia de se apresentar como autora de um livro infantil sobre luto e perda. Ele ficou famoso porque ela pesquisou prisões de luxo para ricos nos Estados Unidos no Google. Ele é famoso porque, de sua cela na prisão, ela escreveu vários depoimentos falsos para que seu irmão pudesse cometer uma fraude contra o tribunal. Ele é famoso porque ela transformou os próprios filhos em vítimas e ameaçou fazer o mesmo com as sobrinhas de Eric. A fama e a atenção são diretamente proporcionais ao mal que aconteceu aqui. Esta não é uma situação em que a ideia de reabilitação deva ser considerada. Ao tirar a vida de Eric para seu próprio benefício egoísta, Corey não prejudicou apenas Eric. Ela prejudicou permanentemente 3 crianças que tinham menos de 10 anos. Ela lhes tirou um pai, um filho, um irmão, um tio, um neto, um sobrinho, um primo e um amigo. A morte de Eric causou uma dor imensurável para tantas pessoas. Obviamente não há nada que o tribunal possa fazer em relação a isso. E você não pode trazê-lo de volta. Mas o que você pode fazer é dar às vítimas do Corey pelo menos alguma sensação de desfecho. Para isso, peço que o tribunal imponha uma sentença que garanta que Corey nunca mais tenha a oportunidade de machucar os filhos do Eric ou nossa família novamente. Por favor, não deixe que a vida do meu irmão valha nada além de pena de 25 anos. Por favor, não deixe esses meninos se perguntando se Corey pode persegui-los ou perseguir seus filhos no futuro. Por favor, não crie a possibilidade de Corey colocar em perigo os meninos de Eric, minhas filhas, minha família ou qualquer outra pessoa novamente. Por favor, sentencie Corey à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Obrigada. Obrigado, Kay.